Bom dia, amados, graça e paz. Eu estou gravando no sábado pela manhã, o dia está maravilhoso, um sol lindo. Tivemos uma semana, mais de uma semana com muita chuva. Isso é motivo de agradecermos a Deus, porque o solo precisa dessa chuva. Nós estamos vendo muitos lugares passando por queimada, orando para que a chuva venha, que nós possamos estar orando por esses lugares, que realmente o Senhor tenha misericórdia e mande chuva. Eu te peço agora, amados, que você venha orar comigo, para nós darmos início a essa lição, amém? Pai Todo-Poderoso, eu me coloco em tuas mãos. Eu coloco cada irmão que está assistindo essa escola dominical em tuas mãos. Te agradeço pelo dom da vida, te agradeço pelo sol que está brilhando, te agradeço pela chuva que tu mandou para nós. E Pai, eu peço perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pai, Tu é o Deus que sonda os corações, perdoa nossos pecados e prepara nossos corações e mente agora para estar aprendendo mais de Ti. Tudo eu entrego nas Tuas mãos e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados? Então, lição 7, como lidar com problemas financeiros. Primeiro, vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio 28, do 2 e o verso 12. Fala o seguinte: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha que interessante, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, quando guardar essa palavra no teu coração, quando agires de conformidade com a palavra de Deus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, no tempo de Deus, e para abençoar toda, não uma, toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Provérbio 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Verdade. Lucas 14, do verso 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Isso chama planejamento. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aqui está falando do amor ao dinheiro, não o ter dinheiro. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quer dizer que o amor ao dinheiro pode nos levar a sofrimentos, a dores. O texto áureo está em Romanos 13, verso 8, parte A. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Vamos ver agora os objetivos dessa lição? Vamos lá, o primeiro. Saber administrar com sabedoria suas finanças. Então você não precisa ser um administrador e economista, mas você pode saber como administrar. E a Bíblia nos ensina. A Bíblia é um manual para nós. Conhecer a visão bíblica acerca do dinheiro. Aprender a não ser dominado pelo dinheiro. A pessoa que é dominada pelo dinheiro, ela é avarenta, ela é egoísta, ela é orgulhosa e ela julga os outros que estão passando, às vezes, até por problemas. Comentário. Palavra introdutória. A lição aborda um problema vivido por todas as pessoas, quer seja crente ou não. Então, quer dizer, todos passam por esse problema. Nesse momento de pandemia, o mundo está passando por esse problema, mas não é só no momento de pandemia ou no momento de uma crise econômica mundial. Em qualquer momento da sua vida, se você não administrar o seu dinheiro, os seus bens, você vai passar por problema. Refere-se ao fato de que todos possuem bens materiais, uns mais e outros menos. No entanto, aquele que souber administrar melhor aquilo que possui, conseguirá viver uma vida mais tranquila. A maioria das pessoas não se controlam, vivendo em uma sociedade consumista que oferece muitas vantagens para se comprar ou se fazer dívida. São levadas pelas facilidades oferecidas e logo estão
enfrentando sérios problemas. É bem verdade, hoje as oportunidades são muito grandes, hoje se oferece muitas ofertas e oportunidade de você pagar até em 15 vezes, em 40 vezes. E às vezes nessa empolgação, eu quero isso, eu posso pagar em 10 vezes, eu vou lá, compro. Só que eu esqueço que eu já tenho mais 3 ou 4, 5 dívidas, que também eu fiz em 10 vezes ou em menos vezes, e que no final do ano, do mês, é uma soma de todas essas que eu vou ter que pagar. E se eu não conseguir pagar todas, vão ficando algumas para trás que vão me trazer os problemas, as dificuldades. Então nós precisamos ter sabedoria e não entrar nesse encanto das facilidades, mas saber administrar essas facilidades. Vamos então, amados, ver o ponto 1 da lição? Causa dos problemas financeiros. Vamos ver o que é que fala. Porque os problemas financeiros são os que mais afligem as pessoas. Será que a causa reside no fato de viver em um país pobre? São tudo perguntas que estão sendo nos feitas. Ou o problema financeiro existe por causa do salário irrisório que a maioria ganha? Ou será que Deus deseja que os cristãos sejam pobres? Parece que não. Empresários e pessoas aparentemente bem-sucedidas também sofrem com as finanças. Então não é o fato, né? As perguntas aqui que estão falando. Porque nós vemos muitas pessoas com posses, empresários, que também enfrentam problemas financeiros por não saber administrar. Pessoas que ganham fortunas até na loteria, uma herança grande, não sabe administrar e perde tudo. Eu lembro uma vez um curso que eu fiz de administração com o dono, né, do Pão de Açúcar, o Emílio, e ele falou que ele faliu 3 vezes. Foi preciso ele falir 3 vezes, ele disse ficar sem nada para aprender a administrar. E hoje ele é um cara bem sucedido, que dá palestra aí, né, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. E aqui fala, grandes bancos quebram e redes de loja faliram nos últimos anos. Né? Então isso acontece com qualquer um. Então nós temos que saber que não é por eu ganhar pouco ou muito que eu entro em crise financeira, em dívidas. É por não saber administrar, por não planejar. Apesar de muitos pensarem que dinheiro nada tem a ver com a espiritualidade, a maioria tem a sua espiritualidade empobrecida pela visão que tem do dinheiro ou o mau uso dele. Porque isso acontece. Por quais razões a maioria não consegue viver sem dívida? Então aqui nós vamos ter algumas pautas, né? Que fala sobre isso. Por que isso acontece? Por que muitos não conseguem viver sem dívida? Porque realmente essas crises nos levam a realmente ter a nossa espiritualidade muitas vezes abalada, porque nós perdemos às vezes a fé, a esperança, e às vezes botamos a culpa até no outro e na situação, e esquecemos que quem teria que administrar seríamos cada um de nós, tá? Então vamos ver quais são essas causas. A maioria não controla seus gastos, que eu já falei. Não faz um orçamento para gastar apenas o que ganha. Você não pode gastar mais do que o que você ganha mensalmente. As suas dívidas não podem ser maior do que o seu ganho. Ao contrário, você deve gastar menos para ter uma reserva. Que seja a mínima reserva, mas tem que ter. Isso é disciplina. Compra por impulso, aproveita as oportunidades, né? As facilidades. Faz muitas prestações sem fazer a conta dos juros enormes que paga. Muita gente pagando juros de cartão por prestações que não teria necessidade de fazer. Pensa que a solução para a dificuldade financeira é sempre ganhar mais, nunca gastar menos. Você às vezes diz, eu estou nessa situação porque eu ganho pouco. Pense contrário. Eu estou nessa situação porque eu não sei gastar. Eu deveria gastar menos. Aí você vai aprender a administrar, né? Tanto no pouco como no muito. Porque se você não sabe administrar no pouco, você não vai saber administrar o muito. É infiel no dízimo e nas ofertas.
Eu não estou dizendo que se você não dá dízimo ou oferta, você vai viver na miséria. Não. Mas acontece que os dízimo e oferta nascem de um coração primeiramente obediente a Deus. Segundo, disposto, né, a obedecer a Deus. E quando você não tem esse coração obediente a Deus, nesse princípio bíblico, você não vai ter muitas outras coisas na sua vida. E as crises não vão ser só financeiras, vão ser familiares, vão ser em muitas outras áreas. Por isso que eu digo, não estou dizendo que é só por causa disso, é porque isso é uma prova de que você não é fiel a Deus. Se você não é no pouco, mas eu só ganho 500 reais, como que eu vou dar o dízimo? Prova. O Senhor disse, provai de mim. Prova. É uma questão de fé, de obediência. Foi picada pelo vírus do consumismo. Aí entra tudo aquilo que eu falei, né? As oportunidades, as facilidades. 1.1. Cuidado com gastos demasiados. Ganhar dinheiro é uma necessidade, mas se não houver cuidado, o consumismo devorará o salário. Deus não condena ter dinheiro por toda a vida. Há palavras que nos encorajam a prosperar e enriquecer. A Bíblia registra vários casos de homens que serviram a Deus e eram ricos, e prósperos. E por que não dizer exemplos para nós, né? E aqui tem alguns exemplos. Nós temos Abraão. Abraão era um homem rico, próspero, mas quando Deus pediu seu maior tesouro, ele não negou. Então, seu coração não estava no que ele tinha. Nós temos o exemplo de Ló, né? Que quando Deus falou para ele sair ali de Sodoma e Gomorra, ele deixou ali para trás tudo, a sua propriedade, os seus bens ficaram tudo ali. E ele obedeceu a Deus. Se ele não saísse, ele morria ali com o povo de Sodoma e Gomorra. Será que estamos dispostos a deixar tudo para trás? Temos o exemplo de Jacó, né? O Jacó que enganou seu pai, seu irmão, aí foi lá, teve que se humilhar diante do seu sogro, ele se humilhou, ele fez as coisas como tinha que fazer e voltou para pedir perdão para o seu irmão. Foi um homem próspero. Temos o exemplo de Jó. Quando ele perdoou tudo, ele não saiu murmurando, não saiu condenando a Deus porque Deus fez isso ou aquilo. Ele, ali no capítulo 1, fala que ele adorou a Deus. E ele diz, né? Ali, vamos dizer assim, é Deus quem dá, é Deus que tira. Então, nós temos muitos exemplos bíblicos que devemos seguir esses exemplos. Todavia, pode-se ganhar muito dinheiro e mesmo assim faltar no fim do mês. Não há nada errado em querer morar, comer, vestir e viver bem. O erro está em amar o dinheiro ou gastar mais do que se ganha. Paulo também advertiu que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então é aquilo que eu digo, o amor ao dinheiro, não é o ter dinheiro. Tá? Então ele fala ali, ele enfatiza em 1 Timóteo 6,10, né? Paulo dá muitas orientações a Timóteo de tudo, né? Do agir na vida. Então nós precisamos saber lidar com dinheiro e saber que não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter propriedade, mas é pecado colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. 1.1.1 Vivendo a própria vida. Existem pessoas que se deixam influenciar pela inveja ou pela vaidade. Querem mostrar uma aparência daquilo que não possui. Não se contentam com o que já conquistaram e, na maioria das vezes, querem viver como outras pessoas que ganham melhores salários ou que possuem um nível de vida mais elevado. Passa então a gastar mais do que aquilo que ganham para manter uma aparência igual. O resultado é que esse indivíduo tem mais e não pode quitar seus débitos. O certo é crer em Deus que abençoa o trabalho daquele que esforça para alcançar um pouco mais de conforto, mas não invejar ou competir com alguém. Deus cuida daquele que é fiel, não lhe deixando faltar o necessário. Amados, isso é muito sério. A gente vê muitas pessoas que querem viver de aparência porque o outro tem, o outro comprou, o outro fez. Isso é pecado. É inveja, é aparentar aquilo que você não é.
Então temos que tomar muito cuidado. Às vezes aquele que você quer imitar não é tão feliz como você é. Ponto 2. O que a Bíblia fala sobre dívidas? Olha, a Bíblia é o livro inspirado por Deus para ensinar o homem o caminho da salvação. Mas a Bíblia também ensina a maneira correta para o homem viver, de acordo com a vontade de Deus. Dessa forma, encontra-se ensino de todos os aspectos da vida, até como lidar com as dívidas. Então, vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre as dívidas, né? E isso é levar uma vida de santidade, quando a gente segue os ensinamentos da Bíblia. Presta atenção. 2.1. A dívida escraviza. Escraviza ou não escraviza a dívida? Pense um pouco, você. Tanto o Velho Testamento como o Novo mostram que a escravidão era a pena para quem não saldava suas dívidas. É o caso da viúva cujo marido contraiu uma dívida enorme antes de morrer. Está lá em 2 Reis 4, do 1 ao 7, leia. Os credores foram cobrar da mulher e, como não tivesse meio para pagar, deveria dar seus filhos como escravos. Mas o profeta resolveu aquele caso operando o milagre do azeite. Vocês lembram? Deus socorre os humildes nas horas do desespero. Naquele tempo, a libertação só acontecia com o pagamento da dívida. Ainda hoje, embora não haja escravidão de fato, quem deve se torna escravo por causa da preocupação de estar nas mãos do credor. Cristo já nos libertou. Deus não quer que seus filhos escravizados ou oprimidos debaixo do jugo pesado da dívida. Então nós vemos as histórias lá no Velho Testamento que quando existia uma família e o chefe dessa família, o provedor dessa família, o senhor dessa família, o pai dessa família morria e deixava uma dívida, seus filhos e sua esposa tinham que saldar essa dívida. E se eles não tivessem dinheiro para isso, eram levados como escravos. Se tornavam escravos por causa de uma dívida. Olha, e hoje não é diferente, porque quando você está endividado, você se torna escravo, daquele a quem você deve. Isso traz preocupações, isso tira o seu sono, isso tira o seu sossego, tira a sua paz. Você fica incomodado, isso traz briga. Então, olha como isso é sério. 2.1.1, vamos lá. A questão dos juros. Os juros devoram o salário sem piedade e não deve controlar a vida dos servos de Deus. Nós não devemos ficar pagando juros. Isso não é certo. Imagina, você soma todo o juro que você pagou no ano, o que você poderia fazer com esse dinheiro? Pense. Existem pessoas que nunca se libertam das dívidas porque não conseguem pagá-las. Tomam empréstimos ou fazem compras com juros altos, não param de pagá-los e nunca abate a dívida. Continuam devendo porque muitas vezes as pessoas só estão pagando juros, só juros, só juros. Então aquela coisa que ele comprou que tinha um valor, ela vai pagar 10 vezes ou mais o valor daquela coisa que realmente, daquele produto, daquilo realmente vale. Porque ela está pagando juros sobre juros. E o cristão tem que tomar muito cuidado nisso. Vamos lá, 2.2. A dívida causa tensão no lar. Aqui tem uma observação antes que fala sobre o cristão estar cobrando juro. Nós temos que ajudar aqueles que Deus coloca à nossa frente. E nós não temos que nos aproveitar dessa situação. Tem muita gente que se aproveita dessa situação, empresta e depois fica cobrando. Então, se você empresta ou ajuda o seu irmão vai saldar a dívida, glória a Deus, mas não fique cobrando como o mundo cobra aquele juro, tirando vantagem do seu irmão. Porque naquele momento, se você emprestou, é porque Deus deu possibilidade para você emprestar e abençoar o seu irmão, não para levar vantagem sobre o seu irmão, ok? Então, 2.2. A dívida causa tensões no lar. Causa ou não causa? Além das eternas preocupações que as dívidas provocam, os gastos excessivos trazem sentimento de insegurança, angústia, medo das despesas extras, clima tenso, irritabilidade, discussões e até desajuste sexual.
os membros da família passam a culpar uns aos outros e a reclamar. Não é verdade? Muitos lares são destruídos por causa das dívidas. Muitas pessoas entram em conflitos com seus familiares ou amigos também por causa da dívida. Então, amados, cuidado, tenha sabedoria, obedeça o que a palavra ensina sobre como administrar aquilo que Deus coloca na sua mão. É certo que na situação atual, quando os salários são menores do que aquilo que se necessita para a sobrevivência, é natural que se faça alguns crediários. No entanto, a vigilância deve ser constante para que não haja desequilíbrio no orçamento familiar. Então, eu não estou dizendo aqui, a lição não está dizendo que você não pode fazer um crediário, não é isso. Mas planeje. E não procure se enrolar com crediário e mais crediário. Planejamento. Ponto 3. Cuidado da estabilidade financeira. Vamos lá. O sábio Salomão deixou excelentes conselhos acerca dos cuidados necessários para se ter uma vida equilibrada. Ele defendia o fato de que o homem deve ser diligente no seu trabalho, que o preguiçoso nem semeia nem colhe, porque está sempre dormindo e é imprudente. Ele diz também que todo trabalho é proveitoso. Amados, tem muita gente que não prospera. Eu estou dizendo que quando prospera não é o rico, mas não consegue ter nem o necessário. Porque isso aqui, ó, que Salomão fala, é bem verdade. Muitos têm as oportunidades de estudar, não querem, tá? Você vai ver no Brasil mesmo quantos homens que estudaram a vida toda em colégios do governo, municipais, e hoje são grandes homens. Então, às vezes, a oportunidade está ali, mas você não quer vir todo dia para aula, à noite, você vai botando desculpa. Não é fácil, às vezes, estudar. Às vezes, também a pessoa não quer trabalhar. Às vezes, ela está desempregada, aí surge um bico, uma oportunidade, um salário menor. Não, amor, eu vou lá voltar para ganhar esse pouco, mas esse pouco vai lhe ajudar. Esse pouco é dignidade para você comprar aquilo que você necessita. E aí vai se acomodando, dando desculpa. E aí aqui trata até às vezes o preguiçoso não semeia e não colhe. Quer dizer, você não vai colher aquilo que você não plantou. Olha, você quer ter uma vida bem-sucedida, vamos dizer assim, que quando eu falo bem-sucedida não é o teu muito, mas o necessário, mas pode ter o mundo, você tem que semear. Você tem que trabalhar e ser exemplo no seu trabalho, ser bênção no seu trabalho. Muitas pessoas não param em trabalho nenhum, porque chegam lá, nem é bênção. É mau testemunho. Aí são colocados para a rua por isso. Então, amados, que sejamos sábios, né? E que não sejamos preguiçosos. Se a gente quer colher, temos que semear. Ó, aqui fala... Existem crentes que, mesmo não tendo tido instrução para ocupar certos cargos de chefia ou liderança, não se submetem, olha o que eu falei, a empregos mais humildes. E dizem que eles são filhos de Deus e são dados por cabeça e não por cauda. Ainda interpreta a Bíblia errada, né? Então não se submete. Isso é orgulho. Às vezes teimosia. Então, amados, Deus vai te abençoar no pouco e no mundo se você for fiel a Deus. Em tudo. Tá? 3.1. Dependendo de Deus. Dependa de Deus para suprir as suas necessidades. Cada um deve fazer a sua parte, o que está ao seu alcance. As coisas difíceis são para o homem. As impossíveis são para Deus. Então, quando as coisas estão difíceis, você ainda pode resolver. Mas quando se torna impossível, nós temos um Deus que tudo ouve, que tudo supre. Não esqueça, não perca a fé. Mas faça a sua parte. Quem aprende a depender de Deus não se desespera, porque Ele suprirá todas as necessidades segundo as suas riquezas. Está lá em Filipenses 4:19. 3.2. Aprendendo a economizar.
É importante aprender a gastar menos do que se ganha, pois o único dinheiro que você tem é aquele que você economiza. Por quê? O único dinheiro realmente que é seu é aquele que você economiza. Porque aquele que você não economiza, quer dizer, que é o que você realmente tem que pagar, né? Alimento, vestuário, a moradia, esse dinheiro não é seu, porque ele já tem um destino. Você entende? Então eu sempre digo, se você ganha 100, guarda 10. Ah, mas o que adianta guardar 10? Adianta muito. Se você fizer isso, você vai ver como adianta. Quando se gasta sem critério, Deus não atende os seus pedidos. Tiago 4:3. Às vezes a gente pede a Deus coisas e reclamamos diante de Deus e dos homens, e nós esquecemos que nós deveríamos pedir para Deus era perdão. Por nós não seguimos os critérios bíblicos que Ele nos ensina. É pedir perdão pelo mau gasto, pelo mau uso daquilo que Deus coloca em nossas mãos. É sermos mais humildes e reconhecer nossos erros. 3.2.1 Planejando as despesas. Foi o próprio Jesus que ensinou tal estratégia. Pedis e não sabeis receber, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3. Então, pedimos e não sabemos, né? Como pedir? Pedimos mal, porque pedimos não para aquela nossa necessidade, mas para gastar o nosso bel prazer. E aí a gente entra na dívida, a gente entra nos rolos. Então, até para pedir a Deus, nós temos que saber o que é que nós estamos pedindo e para que nós estamos pedindo. Antes de iniciar qualquer projeto, é importante planejar a fim de não passar vergonha por não poder cumprir com os compromissos assumidos. Defina quais são as suas reais prioridades, tá? Necessidades financeiras. O que é necessário? Aquilo lhe faz falta mesmo? Ou você quer ter porque o outro tem? Você quer ter esse sapato porque é moda. Aí compro um sapato lá no valor, eu amo sapato, eu compro muitas promoções. Tenho que também me controlar, porque eu sou, né, empolgada. Mas eu não dou um valor alto, um valor absurdo só porque eu gostei do sapato, não. Eu sou a Maria Promoção. Mas temos que ter sabedoria, né? Temos que aprender a administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. 3.3, evitando competições. Olha o que eu falei. Comprar porque o outro tem. Em se tratando de finanças, é muito perigoso o problema da competição. A competição nessa área sempre é gerada pela inveja e pela cobiça. A cobiça, a inveja e a vaidade são espíritos malignos. Olha, espírito maligno, porque não vem de Deus. Então, o que não vem de Deus vem de quem? Vem do maligno. Pense bem nisso. O que não vem de Deus, essa avaliação que eu faço na minha vida. Não vem de Deus, vem de quem? Do maligno, né? Então, a cobiça, a inveja e a vaidade são espíritos malignos que influenciam as pessoas a comprarem o que não pode, adquirirem o que os outros possuem, desejarem ser melhores do que os outros. O apóstolo Tiago é muito enfático quando reprova tal atitude, lá em Tiago 4:2. Aquele que é cobiçoso vive correndo atrás de riquezas. Isso está lá em Provérbios 28:22. Então a Bíblia vai mostrar muitos outros, né, versículos sobre isso. Vamos para o ponto 3.3.1. Usando a liberalidade. A vida financeira reflete o caráter cristão. Por quê? Vai mostrar quem você é. Você tem que ser testemunho em tudo. Imagina, né, o cristão devendo para todo mundo. Muitos ainda fogem, não dão satisfação. E aí, cadê o caráter cristão? Deus é glorificado ou vilipendiado pela maneira com que lidamos com o dinheiro, né? Diz em Provérbios que a alma generosa prosperará. Provérbio 11:25. O crente liberal sempre prospera, porque Deus não lhe deixa faltar nada. São promessas divinas, por isso Deus a cumpre essas promessas. Aqui não fala
que não passa por dificuldade, esse crente. Passa porque todos nós passamos. Mas ele tem uma alma próspera. Por isso que eu digo, é em tudo. Né? Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então ele tem essa alma próspera em tudo, no seu relacionamento com a família, mesmo passando por problema, mesmo às vezes tendo discussão, com seu relacionamento com colegas de trabalho, com seu relacionamento com os irmãos da igreja. Então é aquela prosperidade de alma que diante da dificuldade sabe como lidar com essa dificuldade, sabe como administrar essa dificuldade. 3.4. Administrando os bens com sabedoria. Quem deseja administrar seus bens corretamente e vive livre das pressões financeiras não pode perguntar onde o dinheiro foi parar. Porque se você sabe administrar, você sabe exatamente aonde aquele dinheiro foi. Antes deve ter bem definido em sua mente onde o dinheiro foi gasto e como irá administrá-lo e gastá-lo. Muitas pessoas ímpias ficam ricas porque sabe ganhar dinheiro e administram com sabedoria os seus bens. Enquanto muitos cristãos continuam pobres porque não sabem ganhar e fazer sábio uso do dinheiro que ganham. Deus nos deu algumas diretrizes de como ganhar e gastar dinheiro. Ajustar-se a esses princípios é essencial para sair da dívida. Então vamos ver alguns? Crie o hábito de anotar todos os seus gastos. Eu tenho esse hábito, eu tenho ali, né, o meu caderno, eu sei todas as dívidas do mês, então primeiro eu tenho lá em primeiro lugar, dízimo, ofertas, ali em primeiro lugar. E depois as essenciais, que é aluguel, é condomínio, é luz, né, supermercado. E ali eu sei quanto é que eu tenho no mês. E se sobra, eu tenho preço. Vou guardar um pouquinho, porque o Horácio recebe da gente, né, tem mês que não vem. Então, ali, né, eu tenho aquela reserva, e aí se sobra, aí eu sei aonde eu posso aplicar aquilo, tá? Pague em primeiro lugar as contas fixas, como o dízimo, que eu falei, né? Água, luz, gás, etc. E aqui vai mostrando muitas coisas. Não compre nunca por impulso, só porque tá barato, só porque você pode pagar em 10 vezes. Né? Tem até as dicas que os economistas dizem, não vai ao supermercado com fome, que aí você compra tudo. E tem muitas outras coisas aqui que vão dando, né? Eles falam até para quando você ir no supermercado levar uma calculadora para ver se chega lá você, não, isso eu vou deixar porque não dinheiro que você levou não deve para comprar, né? Procure sempre comprar primeiro os artigos de primeira necessidade e procure comprar esses artigos à vista, não a crédito. Porque eles são de primeira necessidade. Então eles precisam estar ali no topo da lista, né? E não tenha vergonha de pedir desconto, não. Tenha. Geralmente o comerciante ele já tem vamos dizer assim, ali na manga, o desconto que ele pode te dar. Então se você pede, ele não dá. Ótimo para ele. Se você pede, ele pode negociar. 3.5. Exercendo a mordomia, né? O cuidado daquele bem que não é seu, é de outro, né? Esteja absolutamente convicto que tudo quanto possui vem de Deus. Então pensa, tudo que você possui vem de Deus, não é do seu próprio esforço. Você tem que fazer o seu esforço, tem que fazer a sua parte, não ser preguiçoso, como a Bíblia diz, mas pensa, é Deus que lhe dá saúde, é Deus que lhe dá capacidade, é Deus que lhe dá tudo. Nada pertence ao homem, tudo que ele usa ou possui pertence a Deus. Nós somos mordomo, nós cuidamos daquilo que Deus nos dá. O homem é apenas um mordomo que tem a liberdade, de usar o que pertence ao seu Senhor. Se o crente entender a vida dessa forma, será deveras abençoado, porque Deus lhe confiará muitos bens e até riqueza, porque ele não tem seu coração cheio de vaidade ou de ganância ou mesmo de orgulho. Ele passa a viver tendo como se não tivesse, possuindo como se não possuísse. Imagina quando você pega o seu salário e você pensa assim, vai orar para Deus agradecer. Eu sempre fiz isso, eu agradeço até hoje, a minha aposentadoria. Eu pego, oro e agradeço, eu não reclamo, é pouquinha, mas eu não reclamo, eu agradeço. Imagina se eu não tivesse ela. Eu sou grata a Deus. Então imagina que quando você recebe o seu salário, você agradece a Deus e reconhece que aquilo ali é de Deus, o zelo, o cuidado que você
teria que ter, tem que ter, de cuidar daquilo porque é de Deus. Isso é temor a Deus. Isso é amor às coisas que são de Deus. Às vezes a gente fala, não tenho amor à obra de Deus, tudo, mas começa por isso aí. Começa pelo aquilo que Deus coloca na sua mão, o seu salário, a sua família, as possibilidades que Deus dá para você aproveitar e você não aproveita. Isso é tudo mau uso ou mau cuidado daquilo que Deus coloca nas suas mãos, das oportunidades que Deus oferece para você. Então pense. Eu creio que se nós pensarmos assim, nós não vamos murmurar. Porque quando nós não pensamos dessa maneira, nós caímos na murmuração. E murmuração é pecado. Murmuração é eu creio que Deus não pode fazer. Não confiar em Deus. Então pense, seja grato a Deus. Vamos para a conclusão? O verdadeiro cristão é feliz com aquilo que possui, é grato a Deus pelo aquilo que possui. É claro que enquanto estiver nessa vida, ele trabalha, é necessário trabalhar, se esforça, tem que se esforçar, fazer a sua parte para possuir coisas. E o que é muito natural, porém sem ganância, exageros ou inveja. Não porque todo mundo tem, não porque eu tenho que ser igual ao outro, não por ganância que eu tenho que ter mais, aí deixa de viver com a família, deixa de fazer a obra de Deus, deixa de viver realmente uma vida em abundância. Porque se eu estou envolvido o tempo todo só com a ganância de ganhar e ter que fazer isso, aquilo, eu não tenho vida em abundância. Porque vida em abundância também é ter o meu momento com Deus, meu momento para a família, meu momento de lazer, mesmo passear na beira de uma praia, ir num parque que não precisa pagar, ali no Parque de Coqueiros, quantos outros. Isso é vida em abundância. Isso é aproveitar tudo aquilo que Deus dá às nossas mãos. E eu pergunto, meu irmão, estamos aproveitando? Estamos sabendo administrar? Estamos realmente reconhecendo que vem de Deus e aquilo que Deus nos dá, nós estamos cuidando? Ou ainda estamos murmurando daquilo que Deus tem nos dado? E aí nós queremos ser abençoados? Às vezes até merecemos, será, ser abençoados? É sério, né? Que possamos pensar e sermos gratos e pedir a Deus sabedoria para estar administrando, planejando, tá? Se tem dificuldade, tem tantas pessoas que podem ajudar. Eu posso ajudar um pouquinho assim que eu sei. O Marcelo sempre está falando, né? Ele procura sempre estar estudando nessa área. Pode ajudar quantas pessoas, né? Quantas pessoas podem estar junto com você e às vezes o orgulho não deixa também você pedir ajuda para ajudar a administrar, a planejar. Mas que Deus venha nos abençoar, amados. Crendo que tudo vem de Deus e é para Ele. Então vamos cuidar com amor, com temor a Deus, aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Sermos gratos e aprender a administrar. Porque a bênção do Senhor é certa. Amém? Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, obrigada por essa lição. Ela é tão rica, Senhor. Muita gente pensa que a parte financeira, a parte dos bens, é uma coisa à parte daquilo que nós devemos aprender contigo, Senhor. Mas não. Porque se nós não sabemos lidar com essa parte, nossa fé vai ser enfraquecida, nosso testemunho vai ser zero. E muitas outras coisas, Senhor, que vão nos afastar de Ti. Às vezes a murmuração, a falta de gratidão. Pai, então dá-nos sabedoria, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Porque muitas vezes nós murmuramos falando da crise, do governo, botando culpa, falando mal dos nossos patrões, que a Bíblia manda que nós devemos obedecer e orar por eles. Falando mal de tudo, Senhor. Mas o problema não está no tudo, ou nas outras pessoas, ou nas outras situações, o problema está em nós, Senhor. Que não queremos, Senhor, aprender de Ti, a sermos mordomos, fiéis daquilo que Tu coloca nas nossas mãos. Nos ajuda, Senhor. Tudo eu coloco em Tuas mãos e Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados? Vamos agora estar, assistindo o culto. Que Deus abençoe cada um de vocês.
Graça e paz, irmãos. Espero que estejam todos bem. Eu e o Vanderlei estamos bem, graças a Deus. Queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Quando a Bianca falou a palavra na quinta-feira, trouxe a palavra na quinta-feira, aí para mim foi a confirmação de que eu deveria abrir o culto com essa mensagem. Vamos lá então? Versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui Deus está dizendo, né, que, como a Bianca falou na quinta-feira, por mais que a gente faça planos, né, e às vezes a gente coloca diante de Deus os nossos planos, e a gente tem 3 respostas possíveis, né? Até a pastora uma vez, a pastora Débora levou no culto, na igreja da Procasa, que a resposta de Deus pode ser sim, não e espere. Esperar, a gente não quer esperar nunca, né? O sim, a gente está sempre pronto a receber. E o não, a gente sempre acha, não, Deus não me respondeu ainda, a gente não está preparado para ouvir um não, né? E eu até tenho uma historinha da Solange que ela conta, que é a história de uma missionária, a Amy Camargo, que ela, quando era criança, ela pediu para Deus que ela queria ter os olhos azuis, que nem o da mãe dela. E ela tinha tanta certeza que Deus ia atender aquele pedido dela, que no outro dia ela acordou de manhã cedinho e foi direto para o espelho para olhar para ver se os olhos dela já estavam azuis. E os olhos dela não estavam azuis, os olhos dela estavam castanhos, da cor que era, né? E aí ela ficou muito decepcionada e não entendeu o não de Deus naquele momento. Então, muitos anos depois, adulta já, ela se tornou uma missionária na Índia. E na Índia, para ela passar despercebida para o trabalho que ela estava fazendo lá com crianças, ela não poderia ter os olhos azuis, porque o indiano não tem olhos azuis. Então, Deus já tinha planos para a vida dela e planos grandes a essa missionária. Ela chegou a ter centenas de crianças numa casa que ela construiu para cuidar dessas crianças que eram maltratadas, crianças que eram obrigadas a adorar ídolos, viver em templos na Índia. E ela conseguiu resgatar essas crianças porque ela passou despercebida pelo povo indiano no templo, porque ela não tinha os olhos azuis. Se ela tivesse os olhos azuis, ela não passaria, porque ela era uma irlandesa, e a maioria dos irlandeses tem os olhos azuis. Então ela veio a entender os planos de Deus só adulta. Ela veio entender aquele não de Deus quando ela era adulta, né? E aí eu anotei aqui uma mensagem que diz assim: quando eu me relaciono com a vontade de Deus para a minha vida, então seus pensamentos se tornam meus pensamentos e seus caminhos meus caminhos. E eu aprendo a orar de acordo com a sua vontade para a minha vida. Com a vontade de Deus a gente aprende a orar, né? E que nós possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida, aceitar o não de Deus, o sim e o espere de Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, graças te damos mais uma vez, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse culto. Obrigada, Senhor, por mais esse momento na tua presença, Deus. Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de ti para que se faça a tua vontade, Senhor. Como diz a tua palavra, os teus planos são mais altos do que os nossos planos, Pai. E os teus planos são perfeitos, Senhor. O Senhor nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Então, todos os planos que o Senhor já tem para nós são planos bons, muito melhores que os planos que nós possamos vir a fazer, Pai. Nos permita entender, Senhor, os seus planos, nos faz entender os seus planos, esperar quando for necessário,
entender o não que o Senhor dá para aquilo que nós pedimos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha cumprir os teus planos na nossa vida, Senhor, e que nós venhamos a entender isso, Pai. Pai, eu coloco esse culto diante de Ti, todos os louvores diante de Ti, quem vai trazer a palavra, que venha ser de acordo com a Tua vontade, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Vamos adorar a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos adorar ao Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Meu Senhor, dá-me mais
fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado, cheio de amor, faz-me mais grato a ti. Mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos seus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado, cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Bom dia, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Rei dos Reis. Amém. De cruz se erigiu, ela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, que dela Jesus por mim, pecador,
Calvário humilhante baixou. Cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Farei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Cruz padeceu e por mim já morreu. Jesus para meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele morar. Glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Farei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Com a mensagem da cruz, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Um abraço. Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Mais um domingo. Eu espero que você tenha aproveitado a nossa escola bíblica dominical. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus, dando continuidade ao culto que nós estamos prestando a Deus. Eu quero pedir a você para que abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E enquanto você se prepara, vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de nós podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra. E eu te peço agora que a Tua Palavra encontre em nós, ó Deus, um terreno fértil, um terreno totalmente preparado para receber uma semente e que essa semente cresça e que dê muitos e muitos frutos, ó Deus. Eu te agradeço por mais um dia que começa.
Eu te agradeço por mais uma noite de sono que nós tivemos. Eu te agradeço por poder, ó Deus, ouvir mais uma vez o canto dos pássaros lá fora. Eu te agradeço por mais uma vez poder sentir o sol sobre a pele, ó Deus, nos aquecendo, trazendo para nós muito do que nós precisamos. Senhor, nós entregamos o nosso domingo nas tuas mãos. Nós queremos te pedir que a tua palavra faça em nós as mudanças necessárias para que nós te agrademos e façamos a tua vontade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, diz o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tememos a Cristo como alguns deles, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Irmãos, Paulo está escrevendo essa carta, e eu quero destacar algumas falas dele aqui, que eu entendo muito, muito pertinentes, muito atuais, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. E o que eu quero destacar no começo, que ele fala: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. O que ele está querendo dizer? Que todo aquele povo que estava no deserto, aquele povo que saiu do Egito, todos passaram pela mesma experiência. Todos tiveram a mesma experiência com Deus. Todos viram o mar se abrir para que eles atravessassem. Todos viram aquela coluna de nuvem que os guiava durante o dia. Todos tiveram a oportunidade de ver isso. E ele menciona que todos foram batizados em Moisés, por essa situação. Todos comeram do manjar espiritual, receberam o maná que caía do céu, as codornizes que eram enviadas para eles, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. E ele continua dizendo: porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que todas aquelas pessoas tiveram a mesma oportunidade, todas aquelas pessoas tiveram a mesma condição de experimentar aquilo que Deus tinha para lhes oferecer. Todos tiveram a mesma experiência. E o que acontece é que nem todos aproveitaram, nem todos entenderam, nem todos valorizaram aquela experiência, aquela situação da mesma forma. E trazendo para os dias de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você: será que as coisas são muito diferentes do que eram naquela época? Hoje nós temos pessoas que têm acesso ao Evangelho, hoje nós temos pessoas que têm a oportunidade de conhecer um pouco mais de Deus, de conhecer a palavra de Deus. E elas escutam, eu digo agora
de forma geral, não estou falando só de cristãos, estou falando de ímpios também, escutam a palavra, têm a oportunidade e não dão ouvidos, não dão atenção, alegam talvez que não tem tempo, alegam talvez que não seja o momento, alegam talvez que não lhes agrada aquilo. E olhando agora para o cristão, nós que estamos dentro da igreja, nós que fomos, entre aspas, batizados num ritual de ir à igreja, fomos batizados num ritual de comparecer ao culto, fomos batizados no ritual de orar, fomos batizados no ritual de passar pelo período de louvor durante um culto que é prestado, no seu rito, na sua liturgia. Nós que passamos por esses batismos, nós temos valorizado isso? Ou nós temos agido como esse povo agiu aqui, ó? No versículo 5 diz o seguinte: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maior parte. Então havia, obviamente, uma parte, a menor, da qual Deus se agradou. E eu quero fazer uma pergunta, levar você à reflexão. Será que eu tenho procurado me incluir na parte que tem agradado a Deus? Será que eu tenho procurado me incluir na parte que quer de fato fazer a vontade de Deus, para que eu não fique prostrado? Estar prostrado é estar totalmente esgotado. Sabe aquela situação que às vezes você faz alguma tarefa, você executa alguma coisa, pode ser um trabalho físico, braçal, ou até um trabalho intelectual, e aquilo nós dizemos que sugou a nossa energia, aquilo tirou a nossa energia, tirou a nossa força. E nós nos limitamos às vezes a simplesmente nos prostrar, nos jogar na cama, esperando que o nosso corpo se refaça, no que diz respeito à energia. E aqui eu estou falando de um sentido geral, não estou falando de um dia de trabalho que gerou a prostração, mas eu estou falando da prostração no sentido mais amplo possível. É aquela pessoa que Deus deixou entregue a si mesmo, que Deus deixou que ela respondesse pelos seus atos, Deus deixou ela de mão, e ela ficou prostrada. Eu posso até entender que ela pereceu no deserto. E ele continua no versículo 6, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Ou seja, isso que aconteceu com essas pessoas serve para nós um exemplo, serve para nós como um exemplo. Nós temos neles a figura, opa, se eu agir igual aquilo ali, igual aquelas pessoas, vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com elas. É simples assim. É muito simples. Por quê? Porque eles cobiçaram as coisas más. Eles cobiçaram aquilo que não era bom. E eu pergunto, será que eu não tenho agido, eu não tenho cobiçado coisas más? Sempre que eu leio a palavra de Deus, eu tenho que ser levado à reflexão. Eu tenho que estar sempre ajustando a minha caminhada àquilo que a palavra diz. Não vos façais, versículo 7, pois idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ou seja, eles estavam só curtindo a vida, comendo, bebendo e folgando. Eu posso ser levado a entender aqui que não havia uma preocupação com as coisas de Deus, não havia uma preocupação em se adequar, em seguir o caminho correto, em fazer aquilo que se deve de fato fazer, que agrada a Deus. E ele continua no versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Olha isso.
Já explicamos algumas vezes, mas vou explicar mais uma vez. Considerando-se que o povo de Deus é a igreja e que a igreja é a esposa de Cristo, isso é uma figura. Quando a esposa que é preparada para Cristo, ela se volta contra Cristo, ela volta as costas para Cristo e ela se volta para uma outra, um outro Deus, entre aspas, algo que não é Deus, colocando aquilo em lugar de Deus, ela está se prostituindo, ela está se contaminando. A prostituição é isso, é uma pessoa que ela se envolve com qualquer um. E Deus constantemente se refere ao seu povo, fala que o seu povo está se prostituindo ou se prostituiu. Quando vira as costas para ele, se volta para outro. É isso que é a prostituição nesse sentido. Ele fala da queda aqui de 23 mil por causa disso. E ele fala no versículo 9, e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Sabe o que eu entendo da leitura de tentar a Cristo aqui? Sabe o que é? Eu vou pagar para ver. Eu vou deixar acontecer. O que vier eu estou preparado. Isso é tentar a Cristo. É você ir... Eu gosto de uma figura muito interessante que eu faço, uma comparação. Você imagina aquela criança pequena, isso acontece, quem tem filho sabe, a criança às vezes com 2, até menos, 2, 3 anos, a criança começa a testar os pais. Ela começa a ir ultrapassando alguns limites para ver se acontece alguma coisa. Ela às vezes começa a ter atitudes muito irritantes, ela começa a se comportar de maneira inadequada, às vezes em público, ela às vezes quer dar um tapa no rosto do pai, no rosto da mãe, ela começa a ficar pulando descontroladamente em locais públicos, ela começa a testar. E isso eu posso comparar com tentar a Deus, é você fazer algo que lá dentro você imagina que não é correto. Pode ser que a criança não tenha esse entendimento, mas nós como cristãos devemos ter. Não temos o pleno conhecimento de que aquilo é incorreto, mas alguma coisa o Espírito Santo vem muitas vezes e nos dá um alerta. É razoável isso que você está fazendo? O Espírito Santo costuma falar assim, pelo menos comigo. Isso que você está fazendo agrada a Deus? Isso que você vai fazer agrada a Deus? E quando você diz, vou pagar para ver, você assume o risco. No direito tem uma figura chamada dolo eventual. É exatamente isso. É aquela pessoa que está trafegando numa rua com um carro, conduzindo um carro, a velocidade é 40 km por hora e ele está a 80. Ele pagou para ver. E se acontece alguma tragédia, ele, por exemplo, atropela e causa a morte de alguém, ele pode vir a responder por dolo eventual, ou seja, ele assumiu o risco daquilo acontecer. Ele sabia que podia, ele viu que não podia fazer, ultrapassar o limite de velocidade, estava estabelecido mais baixo e ele assim mesmo ele pagou para ver. Ele jogou lá, acelerou o carro e foi, aconteceu uma tragédia. E agora? Então, quando nós tentamos a Cristo, é exatamente isso. Espero que tenha ficado claro para você. Versículo 10. E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eu entendo que a murmuração é aquele comentário, aquela crítica que acomete muitas pessoas que não estão satisfeitas com nada. Alguém disse um dia desse, e eu fiquei muito reflexivo quando eu vi essa frase. A murmuração, na realidade a pessoa não usou o termo murmuração, ela usou a reclamação
constante é uma doença da alma. E eu fiquei pensando nisso, olha que coisa interessante. A reclamação constante é uma doença da alma. E eu fiquei pensando, olha, eu acho que eu já fui acometido dessa doença. E eu pedi a Deus para que o Senhor me libertasse dessa doença. Mas hoje, se você, por exemplo, olhar um jornal na internet, e eu gosto de ler os comentários dos internautas nas reportagens, nos artigos da internet, eu costumo ler os comentários, e algumas coisas me surpreendem. Porque hoje, em lugar de nós darmos sugestões de melhora, nós simplesmente reclamamos. Eu já contei para vocês algumas experiências que eu tenho tido, principalmente com pessoas da área de serviço de atendimento ao cliente, telemarketing. Quando eu preciso resolver alguma coisa, quando você chega com uma abordagem mais tranquila, uma abordagem, o próprio tom da sua voz fala muito. Ou não fala? Se eu chego assim, olha, eu estou dizendo para você, eu gostaria... A pessoa que está do outro lado da linha, ela não consegue olhar nos seus olhos, ela não consegue ver o seu rosto, mas ela sabe que você está irritado. E quando você chega com uma voz mais tranquila, passando tranquilidade, bom dia, tudo bem? E você fala o nome da pessoa. Bom dia, fulano, como você está? Tudo bem? Muda tudo. Eu desafio você a fazer isso. Ah, Marcelo, mas você não tem ideia. É a quarta, é a quinta vez que mandam uma fatura errada. Olha, experimente fazer isso. Experimente. Experimente agir de forma diferente com essas pessoas. Então, continuando a linha de raciocínio, a murmuração é quando você reclama de tudo. Nada é suficiente para você. E eu vou contar para vocês uma coisa absurda que eu recebi essa semana no WhatsApp. Uma pessoa estava avaliando uma lojinha de lanche. E ela deu uma nota mais baixa. Não sei se você sabe, lá no Google você avalia o local com até 5 estrelas e você pode fazer o comentário embaixo. E a pessoa colocou assim, ó. Ela não deu 5 estrelas, ela deu menos que 5 estrelas e colocou assim, ó. O caldo de cana deles é muito doce. É sério, você entendeu bem. Eu vou repetir. O caldo de cana que eles servem é muito doce. E o proprietário do estabelecimento, ou a pessoa responsável, foi responder aquele comentário e disse: prezado, eu não sei se você sabia, mas o caldo de cana é puro açúcar. Aliás, o açúcar vem da cana. O açúcar que nós consumimos, ele vem da cana. Ou você acredita que eu coloquei açúcar no caldo de cana para servir para você? Então, por que eu contei essa história? Há pessoas que reclamam até da doçura do caldo de cana. Irmãos, as pessoas estão ficando chatas. O mundo está ficando chato. Entendem isso? Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos pessoas murmuradoras, principalmente como cristãos. Você já imaginou em lugar de reclamar? Imagina comigo. Você chega num lugar e você é mal atendido e você reclama e fala mal da vendedora e pede para falar com o gerente. Já imaginou se você chegasse e em vez de reclamar, escuta, posso falar com o gerente? Será que não seria melhor você atender assim, atender assim, atender assim? Eu acho que isso ia fazer diferença no seu local de trabalho, ia fazer diferença na renda, ia fazer diferença na quantidade de produtos que vocês vendem aqui, tá bom? É só uma sugestão e pega e saia. É muito diferente. E pode ser que nós estejamos agindo assim dentro da nossa própria casa. Pode ser que nós tenhamos nos tornado murmuradores até contra Deus. Reclamando desde quando saímos da cama até a hora que voltamos à cama para dormir à noite. Esse é o murmurador.
Entende? Você pode falar a verdade, só que você tem que ter habilidade para falar a verdade. Isso é que é importante. Você não deve ser aquela pessoa que esconde a verdade, mas que você tem de Deus uma habilidade para falar a verdade. E um dia desse eu aprendi uma outra coisa também muito interessante. Crítica construtiva. Será que existe? Não são palavras opostas entre si? Tem como existir uma crítica e tem como ela ser construtiva? Olha, eu estou falando para o seu bem. Está mesmo. Não seria melhor? Escuta, será que se você fizer assim, assim, assado, se você fizer um pouco diferente, será que o resultado não vai ser melhor? É diferente de falar, olha, vou te falar uma crítica construtiva, ficou horrível, ficou uma coisa muito mal feita, você pode fazer assim. Aquilo fica no coração de quem recebe. Voltando ao versículo 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Olha isso. Deram lugar ao destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Eu já falei na igreja alguma vez sobre um procedimento chamado modelagem. A modelagem é quando você olha alguém que faz alguma coisa, que tem uma habilidade, que executa algo com uma característica de excelência. E quando você quer se tornar habilidoso, tão habilidoso quanto aquela pessoa, o que você pode fazer? Modelar. Escuta, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Você pode anotar, você pode colocar, você pode filmar, você pode gravar, e você tenta reproduzir aquilo que aquela pessoa está fazendo. Isso é a modelagem. Então, aqui, tudo o que aconteceu com esses pais que Paulo menciona no deserto tem que servir para nós de modelagem do que não fazer. Entende isso? Nós podemos aprender com as pessoas o que fazer ou o que não fazer. Olha, isso eu não vou fazer, eu não quero ser igual a essa pessoa, ou eu quero ser igual àquela outra pessoa. Isso é a modelagem. Há pessoas que nós adotamos como exemplos, há pessoas que nos causam admiração pela conduta que ela adota para a sua vida. E quem que você está modelando? É um modelo bíblico ou é um modelo antibíblico? Quem está modelando? A pessoa que você está modelando, ela tem uma vida que deva de fato ser modelada? Ou você está modelando só por falar? Ou você está modelando, dizendo para a pessoa, estou modelando você para agradar a pessoa? Ou pior, talvez você critique alguém que outra pessoa está modelando. Eu gosto de ver fulano, eu gosto de ver fulana. E você critica aquela pessoa? Tome cuidado com isso. Nós temos que aprender aqui, a modelar o que não fazer. Como consta aqui do versículo 10, está escrito no versículo 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Tudo isso lhes sobreveio como figuras. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Olha, isso foi escrito há muito tempo. E a advertência, ela já nos foi dada naquela época. E eu trago essa mensagem para você nesse domingo para que você medite sobre isso, para que você pense sobre isso. Porque as coisas acontecem, as coisas vêm sobre a humanidade. Você que está vivendo um período que vai entrar para a história da humanidade, já entrou para a história da humanidade. O ano em que o mundo parou. Mas não parou. Parou. Isso mexeu, irmãos. Essa pandemia, ela mexeu com a humanidade. Ela mexeu com muitas vidas, ela levou muitas vidas. Infelizmente. Ela mexeu com a economia de países, ela mexeu com a economia de famílias.
ela trouxe mais pobreza para muita gente, ela trouxe mais riqueza para muita gente. Já falamos aqui em outras ocasiões. As crises, elas são cíclicas. As crises, elas se repetem. Com intensidades maiores, menores. Eu não estou dizendo que elas são normais, elas são comuns. Entende a diferença? E Deus tem usado isso para nos avisar, para nos advertir. E que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, entende o que quer dizer isso? Quem tem discernimento, quem está atento, quem está alerta, quem está preparado. Porque às vezes as coisas são ditas e nós não ouvimos. As coisas são faladas e nós não ouvimos. Às vezes quando nós estamos, acontece comigo em alguns momentos, eu estou distraído com alguma coisa e a minha esposa, a pastora Carla fala alguma coisa e eu digo, olha, mas aconteceu isso lá, mas eu te avisei. Ah, mas eu não ouvi, não, mas eu te avisei. Você não ouviu, mas eu avisei. Eu falei. E pode ser que isso aconteça conosco, às vezes, na vida, com relação à palavra de Deus. Estamos sendo avisados, estamos sendo alertados. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu desejo que essa palavra fique gravada no seu coração, que essa palavra seja, de fato, um instrumento de mudança, de aproximação. Para que você não cobice as coisas más, como aquele povo cobiçou, para que você não troque, não inverta as prioridades da sua vida, para que você de fato seja um cristão aplicado, verdadeiro, integrado, preocupado em cumprir a palavra de Deus, desejoso, antes de tudo. Preocupado talvez seja uma palavra muito pesada, preocupado talvez lance sobre você um fardo. Não, nós sabemos que tem fardo, mas o fardo é leve. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por poder aprender um pouco mais. Muito obrigado por ver essas figuras, como Tu falas, que aconteceram com aquele povo que estava no deserto. Senhor, nos dê força para que nós não venhamos a repetir o erro deles, para que nós não venhamos a agir como eles agiram, para que a Tua igreja, para que eu, como Tua igreja, não venha a me prostituir fazendo aquilo que Te desagrada. Nós entregamos esse domingo nas Tuas mãos, que seja de paz, de tranquilidade. Nós Te pedimos pelo feriado de amanhã, nós Te pedimos que seja um dia de descanso, um dia de paz, que aqueles que vão trabalhar tenham um trabalho tranquilo e voltem para casa em paz. A nossa semana nós entregamos nas Tuas mãos. Mais uma vez, muito obrigado por poder estar aqui mais uma vez. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus, tenham um excelente domingo, uma excelente semana. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe você, que Deus renove as suas forças a cada dia. Amém? Fiquem com Deus, até mais.